A história registra como imperador um homem cujo nome de nascimento era Tito Flávio Vespasiano, vindo ao mundo em 17 de novembro do ano 9 d.C., na pequena Falacrina, uma aldeia modesta ao nordeste de Roma, no coração da Itália. Seu pai, Tito Flávio Sabino, pertencia à gens Flávia, uma família de origem equestre que, embora tivesse conhecido momentos de prestígio, como quando um de seus antepassados alcançou o consulado em 104 a.C., viu seu status declinar com a transição da República para o Império. O avô de Vespasiano, ao apoiar Pompeu na guerra civil contra Júlio César entre 49 e 46 a.C., pagou caro por sua lealdade equivocada, arrastando a família para uma posição secundária na nova ordem política. Sem o brilho de outrora, Sabino teve de se contentar com ocupações pouco nobres para um romano de sua linhagem, primeiro como cobrador de impostos na província da Ásia, atual Turquia Ocidental, e depois como agiota entre os Helvécios, na região que hoje corresponde à Suíça. Um destino improvável para o progenitor de um futuro governante de Roma. No entanto, a mãe de Vespasiano, Vespásia Pola, trazia consigo um sangue mais ilustre. Sua família, também equestre, tinha conexões mais influentes. Seu pai ocupará o cargo de prefeito do acampamento militar, a terceira posição mais alta em uma legião, enquanto seu irmão chegaria ao Senado. Embora os Flávios e os parentes de Vespásia pertencessem à mesma classe social, a dos equites, uma espécie de nobreza secundária, abaixo dos patricianos mas acima da plebe, nada em sua origem sugeria que Vespasiano estava destinado a algo além de uma vida modesta entre a elite provincial. Afinal, ser equestre era como pertencer a uma alta classe média romana, respeitável, mas longe do poder supremo. Sua educação, supervisionada principalmente pela avó paterna, Tértula, ocorreu em Cosa, uma cidade litorânea na Toscana, onde a família possuía propriedades. Ali o jovem Vespasiano foi instruído nos pilares do currículo romano, retórica, gramática, filosofia e, é claro, os clássicos da literatura, como a Eneida de Virgílio, a obra que, escrita poucas décadas antes de seu nascimento, reforçava o mito fundacional de Roma, vinculando-a à lenda de Enéas e à queda de Troia. O afeto por aquele lugar o acompanharia pela vida. Mesmo depois da morte de Tértula, ele retornaria a Cosa sempre que pudesse, como se buscasse reconectar-se com suas raízes humildes. Pouco se sabe sobre sua infância além disso, mas é certo que por volta dos 14 anos, idade em que os romanos consideravam um jovem pronto para a vida adulta, sua formação formal chegou ao fim. Sem o luxo de um nome aristocrático, Vespasiano enveredou pelo caminho natural para alguém de sua posição, a carreira militar, porta de entrada tradicional para a política em Roma. Não era um plano ousado, mas sim a rota mais realista para quem almejava ascender na hierarquia do império. Vespasiano cresceu em uma Roma em transformação. Séculos antes, a cidade havia se expandido do Mediterrâneo Ocidental para dominar também o Oriente, acumulando riquezas e territórios. Porém, até meados do século I a.C., Roma ainda se organizava como uma república, governada pelo Senado e por magistraturas eletivas como cônsules, pretores e questores. O problema era que, à medida que o império incharam, os generais, figuras como Sula, Mário, César e Pompeu, ganharam poder demais, desencadeando uma série de guerras civis. Foi nesse caos que Otaviano emergiu vitorioso e, em 27 a.C., redefiniu o jogo, assumiu o título de príncipes, primeiro cidadão e o nome de Augusto. Mas foi como imperator, comandante supremo, que seu legado perduraria, dando origem à própria palavra imperador. Essa mudança, embora anterior ao nascimento de Vespasiano, moldaria seu destino. Augusto morreu em 14 d.C., quando Vespasiano tinha apenas 4 anos, deixando o poder para Tibério, um governante ausente e desconfiado, que delegou a autoridade demais a Sejano, chefe da guarda pretoriana. Os anos finais de Tibério foram marcados por paranoia e tirania, um padrão que se agravou com Calígula, seu sucessor, cuja crueldade, extravagâncias e atos de loucura, como a ideia de nomear seu cavalo incitatus consul, mancharam a reputação da dinastia Júlio-Claudiana. Embora os relatos sobre esses imperadores possam ter sido exagerados por historiadores posteriores, uma coisa é inegável: seus governos fracassados minaram a legitimidade da linhagem de Augusto, abrindo espaço para novas disputas pelo poder. Vespasiano soube aproveitar essa instabilidade. Sua trajetória militar começou sem alarde, serviu como tribuno na Trácia, hoje parte da Turquia e Bulgária, um posto intermediário que o colocava à frente de algumas centenas de soldados dentro de uma legião de 5 a 6 mil homens.
Depois foi promovido a questor na província de Creta e Cirenaica, atual Líbia, onde comandava guarnições modestas, espalhadas por fortalezas no deserto para conter os ataques dos berberes às colônias romanas no litoral. Não era um cargo de destaque, mas cumpria um propósito crucial, qualificá-lo para concorrer a cargos públicos mais altos. E foi assim, passo a passo, que um homem de origem mediana começou a traçar o caminho que o levaria ao trono de Roma. O caminho de Vespasiano rumo ao poder, no entanto, não foi uma escalada linear de triunfos. Após assumir o cargo de edil, uma posição que, embora menos gloriosa que as funções militares, exigia habilidade administrativa e conexões políticas, ele enfrentou rejeições repetidas antes de finalmente conquistá-la em 38 d.C. Essa função, aparentemente burocrática, era na verdade um trampolim estratégico. Como responsável pela manutenção de edifícios públicos e pela organização de jogos e festivais em Roma, Vespasiano teve a oportunidade de tecer alianças com a nobreza patriciana e de se aproximar dos círculos de poder que orbitavam o Palatino. Não era um cargo que garantisse fama imediata, mas era um espaço onde a astúcia valia mais que a espada, e ele soube aproveitá-lo. O resultado não demorou. Entre 39 e 40 d.C., seu nome foi inscrito na lista dos pretores, o segundo cargo mais prestigioso da República, abaixo apenas do consulado e, é claro, do próprio imperador. Era um salto monumental para alguém de sua origem, um homem de família equestre sem linhagem ilustre. Agora ocupava uma posição que o colocava lado a lado com os herdeiros das grandes dinastias romanas. E foi nesse momento crítico, quando o destino de Roma pendia por um fio, que Vespasiano se viu no epicentro de um dos eventos mais dramáticos da história imperial. Em janeiro de 41 d.C., enquanto ele provavelmente ainda exercia suas funções como pretor, a guarda pretoriana, em conluio com senadores e cortesãos descontentes, assassinou Calígula nos corredores do palácio. O caos que se seguiu poderia ter mergulhado Roma em uma guerra civil. Mas, em um golpe de teatro político, os conspiradores elevaram ao trono Cláudio, tio do imperador morto, um homem tido como fraco, de saúde frágil e pouca ambição militar. Poucos apostavam que ele duraria mais que alguns meses. Vespasiano, porém, soube ler as entrelinhas. Onde outros viam um governante vulnerável, ele enxergou uma oportunidade. Nesses anos de ascensão, sua vida pessoal também tomava forma. Entre 37 e 38 d.C., aos quase 30 anos, casou-se com Flávia Domitila, filha de Flávio Liberalis, um modesto escrivão de Ferento, na Itália. Ela não trazia dote nem conexões aristocráticas, seu avô poderia até ter sido um liberto, segundo rumores. Não era um casamento por conveniência política, mas uma união que revelava algo fundamental sobre Vespasiano. Ele não se deixava cegar pelas aparências. Enquanto outros ambiciosos de Roma buscavam alianças com famílias senatoriais, ele escolheu uma mulher cuja lealdade não seria dividida entre o marido e os interesses de uma facção. Juntos tiveram 3 filhos: Tito, nascido nos últimos dias de 39 d.C., Domitila, alguns anos depois, por volta de 45 d.C., e um segundo filho, Domiciano, que só chegaria em outubro de 51 d.C., depois de um longo intervalo. Mas a vida de Vespasiano não se resumia ao lar. Paralelamente ao casamento, ele mantinha um contubernium, uma relação informal, porém reconhecida, com Antônia Cenes, uma liberta que havia sido secretária e confidente de Antônia, a Minor, mãe do novo imperador, Cláudio. Essa conexão era tudo menos casual. Cenes não era apenas uma amante, era uma ponte direta para o coração do poder. Através dela, Vespasiano ganhou acesso a informações privilegiadas, influenciou decisões e, acima de tudo, assegurou que seu nome não fosse esquecido nos bastidores do palácio. Em uma Roma onde o sangue e o dinheiro ditavam as regras, ele jogava com as armas que tinha: inteligência, paciência e a capacidade de transformar até uma relação informal em vantagem estratégica. Foi nesse contexto de alianças pessoais e cálculos políticos que Vespasiano se viu envolvido em um dos capítulos mais ousados da história romana, a conquista da Britânia. Desde Augusto, os imperadores haviam hesitado em invadir a ilha, apesar de seu potencial econômico. Calígula chegará a planejar uma campanha, mas sua morte truncou os preparativos. Cláudio, porém, ávido por legitimar seu reinado com um triunfo militar, decidiu executar o plano. E Vespasiano, recém-saído do pretorado, foi escolhido para liderar uma das legiões na invasão, a Legio II Augusta. O desembarque em 43 d.C. foi um espetáculo de força bruta. Entre 35.000 e 40.000 legionários, apoiados por 15.000 a 20.000 auxiliares, cruzaram o Canal da Mancha em centenas de navios.
Enquanto Aulo Plaucio comandava a operação geral e Cláudio aguardava em Gália, pronto para desembarcar quando a vitória estivesse assegurada, Vespasiano foi lançado à frente das batalhas mais cruentas. Sua legião avançou rumo ao coração do território inimigo, enfrentando tribos celtas como os Atrebates, os Trinovantes e os Catuvelauni em combates que decidiram o controle da região onde hoje se ergue Londres. Mas sua missão não terminou ali. Após a vitória nas margens do Tâmisa, enquanto Plaucio marchava para submeter Colchester, Vespasiano recebeu ordens de pacificar o sudoeste, onde jaziam as cobiçadas minas de estanho e prata de Cornualha e Somerset. Em poucos meses ele conquistou mais de uma dúzia de Oppidan fortalezas celtas, e ocupou a ilha de Vict, estabelecendo seu quartel-general em Isca Damnoniorum, a atual Exeter. A velocidade da campanha foi tão impressionante que ainda em 43 d.C., Cláudio pôde atravessar o canal para receber a submissão de 11 reis britânicos. O imperador voltou a Roma para celebrar seu triunfo, enquanto Vespasiano e seus generais permaneceram na Britânia, consolidando o domínio romano e expandindo as fronteiras para o interior das Midlands e do sul do país de Gales. O ápice de sua carreira política, porém, viria em 51 d.C., quando foi eleito cônsul, o cargo mais alto que um cidadão romano poderia almejar, exceto pelo próprio trono imperial. Na República, os cônsules haviam sido os homens mais poderosos de Roma. Agora, sob o Império, a posição ainda carregava um prestígio inigualável. Mas Vespasiano não pôde desfrutar plenamente dos privilégios que vinham com o título. Tradicionalmente, um ex-cônsul era nomeado governador de uma província, onde poderia enriquecer, dentro de limites aceitáveis, à custa dos súditos locais. Porém, nos primeiros anos da década de 50, ele caiu em desgraça perante Cláudio e, mais perigosamente, diante de Agripina, a ambiciosa esposa do imperador, que manipulava os fios do poder com mão de ferro. Quando Cláudio morreu em 54 d.C., envenenado segundo suspeitas generalizadas por ordem de Agripina, o trono passou para Nero, seu filho de um casamento anterior. Vespasiano, que já havia se afastado da vida pública após seu consulado, agora se via à margem do jogo político, observando de longe o reinado de um jovem cujos excessos logo fariam tremer os alicerces de Roma. Mas a história, como ele bem sabia, tinha o hábito de dar voltas inesperadas. E seu momento ainda estava por vir. Mas o destino, como sempre, tecia seus fios à sombra dos excessos de Nero. Em 59 d.C., o imperador, cuja tirania já se espalhava como uma mancha de óleo sobre o mármore do Palatino, ordenou a morte de Agripina, sua própria mãe, instigado pela ambiciosa Popeia, sua futura esposa. O crime, mais do que um parricídio, foi um sinal. Roma agora era governada por um homem cujos caprichos superavam até mesmo os limites da crueldade imperial. E foi nesse clima de instabilidade que Vespasiano, afastado há anos dos corredores do poder, viu sua sorte começar a mudar. Em 63 d.C., o Senado, talvez reconhecendo sua experiência ou simplesmente sem alternativas melhores, concedeu-lhe o governo da África proconsular, território que hoje abrange a Tunísia e partes da Líbia. Não foi um mandato glorioso. Os relatos de Suetônio, seu biógrafo mais mordaz, pintam um quadro de um governador impopular, tão desprestigiado que os habitantes locais chegavam a atirar nabos em sua direção. Pior, ao voltar a Roma, dizia-se que Vespasiano, frustrado por não ter enriquecido como esperava, teria se reduzido a vender mulas no mercado, ganhando o apodo pouco lisonjeiro de moleiro. Uma história pitoresca demais para ser inteiramente verdadeira, mas reveladora do quanto sua estrela parecia ter se apagado. Enquanto isso, sua vida pessoal também se transformava. A morte de Domícila, sua primeira esposa, abriu espaço para que sua relação com Antônia Cenis, uma liberta de origem humilde mas de inteligência afiada, se tornasse mais sólida e pública. No entanto, o verdadeiro teste de sua resiliência viria em 66 d.C., quando Nero, já mergulhado em sua própria loucura, o convidou para acompanhá-lo em uma turnê pela Grécia. Uma honra duvidosa, é verdade, afinal, o imperador havia se tornado uma caricatura de si mesmo. Incendiara Roma em 64 d.C., segundo rumores, apenas para construir seu palácio dourado sobre as cinzas. Obcecado pela cultura grega, abandonava os assuntos de Estado para se exibir em jogos e competições onde, é claro, sempre saía vencedor. Em Corinto, durante os Jogos Olímpicos, Nero não só participou como triunfou em todas as provas, um espetáculo tão grotesco quanto previsível. Vespasiano, porém, cometeu um erro imperdoável. Adormeceu durante uma de suas apresentações musicais. O castigo foi imediato.
banimento para fora dos muros da cidade, uma humilhação pública que poderia ter selado seu fim. Mas a história, uma vez mais, reservava-lhe um papel inesperado. Enquanto Nero se entregava aos excessos na Grécia, um incêndio muito mais perigoso ardia em outro canto do império. A Judéia, terra sagrada e rebelde, estava à beira da revolta. A região, que hoje corresponde ao sul de Israel e da Palestina, já conhecera séculos de dominação babilônios, persas, macedônios, até que, no século II a.C., Judas Macabeu liderara uma insurreição vitoriosa contra o Império Seleucida, restaurando por um tempo a independência judaica. Mas Roma, como uma sombra implacável, estendera suas garras sobre o Mediterrâneo. No século I d.C., a Judéia era um reino cliente, governado por Herodes, o Grande, um vassalo astuto que mantinha as aparências de autonomia. Após sua morte, porém, em 4 a.C., os romanos apertaram o cerco. Em 6 d.C., a região foi formalmente anexada como província imperial, embora os descendentes de Herodes ainda servissem como fantoches no trono. O problema era que a Judéia nunca se curvara de verdade. Seu povo, monoteísta em um mundo de panteões, via com horror os sacrifícios pagãos impostos em seu templo sagrado. E quando Gésio Floro assumiu o governo da província em 64 d.C., a situação explodiu. O procurador não só permitiu rituais a deuses estrangeiros em Jerusalém, como saqueou o ouro do templo e aumentou os tributos a níveis insuportáveis. A resposta romana às queixas dos judeus? Chibatadas e crucifixões. A faísca da revolta acendeu-se em Cesareia em 66 d.C., espalhando-se como fogo em palha seca. Em poucos meses, Jerusalém caiu nas mãos dos insurgentes. Nero, ainda embriagado por sua turnê grega, inicialmente enviou Sécio Galo, legado da Síria, para esmagar a rebelião. O resultado? Um desastre. Galo foi derrotado e forçado a recuar, deixando a Judéia nas mãos dos rebeldes. Foi então que Nero, entre um recital e outro, lembrou-se do velho general que ousara dormir durante sua performance. Vespasiano, ainda em desgraça, foi convocado de seu exílio simbólico e nomeado comandante das operações. Não era uma missão qualquer. A ele foram confiadas 2 das legiões mais temidas do império, a X Fretensis e a V Macedonica, além de milhares de auxiliares. Em abril de 67 d.C., desembarcou em Ptolemaida, a antiga Acre, onde foi recebido por Herodes Agripa II, o último dos reis fantoches, que fugira de Jerusalém quando a cidade caiu. Agripa trouxe consigo milhares de judeus leais a Roma, engrossando as fileiras de Vespasiano. O plano era simples e brutal: esmagar a revolta com força esmagadora. Enquanto Vespasiano avançava pelo norte, seu filho Tito, que se preparava no Egito, marcharia pelo sul à frente da 15 Apolinaris. Juntos comandavam mais de 50.000 homens. A campanha começou com uma série de vitórias fulminantes. Na Galiléia, Vespasiano sitiou e tomou Iodfata, uma fortaleza considerada inexpugnável. Os defensores, cercados e sem esperança, preferiram o suicídio à rendição, um presságio do que ainda estava por vir. Mas o verdadeiro teste aguardava adiante: Jerusalém, o coração da rebelião, onde os muros altos e a fé inquebrantável dos zelotes prometiam uma batalha como nenhuma outra. E foi ali, entre o sangue e as cinzas da cidade santa, que o destino de Vespasiano começaria a se revelar não como de um mero general, mas como de um homem chamado a reescrever a história de Roma. Enquanto cidades como Tariqueia caíam e fortalezas como Tiberíades e Séforis se rendiam sem resistência diante do avanço implacável das legiões, o nome emergeria das cinzas de Iodfate para se tornar uma das vozes mais paradoxais e influentes da história antiga: José, filho de uma das mais ilustres linhagens de Jerusalém, um erudito que, de líder da revolta judaica, transformar-se-ia no mais improvável dos cronistas romanos. Capturado em 67 d.C., após a queda da fortaleza que defendia com unhas e dentes, José não escolheu a morte como seus camaradas, mas a sobrevivência, e, com ela, uma virada tão radical que ainda hoje intriga historiadores. Sob a proteção de Vespasiano, o antigo rebelde não apenas abraçou a cidadania romana, como adotou o nome Flávio Joséfo, em homenagem à dinastia que o poupara. Mais do que um gesto de gratidão, foi um pacto com o futuro. Suas obras, A Guerra dos Judeus, Antiguidades Judaicas e Contra Ápio, seriam o legado de um homem que, tendo lutado contra Roma, agora servia com a mesma paixão com que antes a desafiara. Sem o mecenato de Vespasiano e Tito, esses textos, que hoje são pilares para entender o judaísmo antigo e o próprio Império Romano, simplesmente não existiriam. Mas a história não se deteve em Galiléia.
enquanto o inverno de 67 a 68 d.C. congelava os campos de batalha. Vespasiano traçava seus próximos movimentos com a precisão de um estrategista que já enxergava além da guerra. A costa mediterrânea foi assegurada. As forças de Tito avançavam pelo sul, e Jerusalém, o prêmio final, aguardava seu cerco inevitável. Porém, o preço da pacificação foi brutal. Joséfo, em suas próprias palavras, registraria o horror: 100.000 judeus mortos ou escravizados, um número que mesmo para os padrões sangrentos da época, chocava pela frialdade com que era relatado. Enquanto isso, dentro dos muros de Jerusalém, a desunião era tão letal quanto as espadas romanas. Facções rivais se dilaceravam em lutas internas, empurrando muitos para o exílio em refúgios como Masada, a fortaleza no deserto que se tornaria símbolo da resistência até o último suspiro. A primavera de 68 d.C. marcou o reinício das operações. Uma a uma as cidades de Judaia caíram: Jafa, Hebrom, Efraim. Cada vitória aproximava Vespasiano do objetivo supremo. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Enquanto o general preparava o cerco final a Jerusalém, um terremoto político abalava Roma. Nero, o imperador que há anos governava entre a megalomania e a paranoia, viu seu reinado desmoronar em questão de meses. Primeiro, a revolta de Víndice na Gália, depois a traição de Galba, apoiado pelo Senado e pela guarda pretoriana. Em junho de 68 d.C., Nero, abandonado até pelos seus, cravou um punhal na própria garganta, mas sua morte não trouxe paz. Pelo contrário, abriu as portas do caos. Galba, o novo imperador, mal teve tempo de saborear o trono. Vitélio, o general das legiões germânicas, marchou sobre Roma com a fúria de um homem que via sua chance. Mas antes que pudesse chegar, Otão, um antigo aliado de Nero, ironicamente aclamado como seu sucessor pelo povo, assumiu o poder em janeiro de 69 d.C., apenas para ser esmagado por Vitélio na sangrenta Batalha de Bedríaco em abril. Em menos de um ano, Roma teve 4 imperadores. E foi nesse vácuo de poder, nesse jogo mortal onde lealdades mudavam como areia no vento, que Vespasiano viu sua oportunidade. Com o maior exército do império sob seu comando e forjado no fogo da revolta judaica, ele não era apenas um general vitorioso, mas um candidato irresistível ao trono. Não agiu por impulso, porém. Esperou. Teceu alianças. Garantiu o apoio de Muciano, governador da Síria, a província mais rica e estratégica do Oriente. E quando, em julho de 69 d.C., suas legiões o aclamaram imperator, o caminho estava traçado. O Egito, celeiro de Roma, seria seu próximo alvo. Não por acaso. Quem controlava o Egito controlava o estômago do império, andava-se para uma guerra longa, e Vespasiano não pretendia perder por falta de pão. Enquanto Vitélio se banqueteava em Roma, celebrando uma vitória que já cheirava a derrota, o futuro imperador movia suas peças com a paciência de um jogador de xadrez que sabe que o checkmate é apenas uma questão de tempo. Vespasiano não precisava cortar o suprimento de grãos para estrangular Vitélio, o destino já havia traçado seu veredicto. Enquanto o futuro imperador consolidava seu domínio sobre o Egito, as peças do tabuleiro se moviam com precisão mortal. Muciano, o astuto governador da Síria, e Marco Antônio Primo, o general de mão de ferro, avançavam pelos Balcãs como uma lâmina afiada rumo ao coração da Itália. Não era uma marcha, era uma sentença. Primo, com a frialdade de um carrasco que sabe que a hora chegou, esmagou as forças de Vitélio no norte da península. Uma vitória após outra até que Roma, a eterna, se viu cercada não por muros, mas pela sombra de sua própria decadência. Vitélio, gordo de vinho e ilusões, tentou se render. Ofereceu o trono a Vespasiano como quem devolve um objeto emprestado, mas seus apoiadores, homens que haviam se banqueteado com o sangue do império, recusaram-se a aceitar a derrota. Roma ardeu. O Capitólio, sagrado e intocável, transformou-se em ruínas fumegantes enquanto as legiões de Primo lutavam rua por rua. Quando o último suspiro de resistência se apagou, Vitélio foi arrastado como um animal abatido e executado no dia 20 de dezembro de 69 d.C., seu corpo jogado ao Tibre como esmola para os deuses do esquecimento. O império finalmente tinha um novo mestre. Mas Vespasiano sabia, o trono não se conquista apenas com espadas. Enquanto Domiciano, seu filho mais novo, mantinha a ordem em Roma com mão de ferro, o novo imperador agia com a velocidade de um homem que não pretendia dar brecha para outro usurpador. Os celeiros do Egito, antes fechados como arma de guerra, foram reabertos. Navios carregados de grãos partiram para a Itália, alimentando não apenas os estômagos, mas a lealdade de um povo faminto.
E enquanto o pão fluía, Vespasiano permitiu-se um gesto de poder simbólico. Em Alexandria, no hipódromo lotado, foi aclamado não apenas como imperador, mas como faraó, um título que ecoava milênios de domínio, uma mensagem clara a todos os cantos do império. Roma tinha um novo deus, e ele não governaria apenas como um general vitorioso, mas como herdeiro de uma tradição mais antiga que a própria urbe. Só então partiu para Roma. Quando chegou no verão de 70 d.C., não veio como um suplicante, mas como dono legítimo de um império que precisava ser reconstruído e pago. Os cofres estavam vazios, as províncias exauridas, as legiões ávidas por recompensas. Vespasiano agiu com a pragmática crueldade de quem sabe que o ouro compra lealdade e que a lealdade compra tempo. Impostos foram aumentados não como um fardo, mas como um investimento. Cada sestércio arrecadado era uma promessa de estabilidade, cada denário gasto com os soldados, um seguro contra novas rebeliões. O império não precisava de outro ano dos 4 imperadores. Precisava de ordem. E aqui surge um detalhe intrigante, quase perturbador. Nos primeiros anos de seu reinado, Vespasiano não governou sozinho. Muciano, o homem que lhe entregará as legiões da Síria e com elas a chave do poder, agia como uma sombra no trono. Não era um conselheiro. Era um corregente não declarado. Enquanto Vespasiano ainda se demorava no Egito, Muciano governava o ocidente de Roma, como se o império tivesse 2 senhores. 2 vezes foi nomeado cônsul, em 70 e 72 d.C., um privilégio que poucos além dos flavianos ousariam reclamar. Havia até quem sussurrasse que fora ele Muciano, quem concederá o império a Vespasiano, como se o trono fosse um presente, não uma conquista. Só a morte, provavelmente por doença, por volta de meados dos anos 70 silenciou essa voz incômoda. Até então, porém, o verdadeiro poder em Roma pode ter sido não o homem que usava a púrpura, mas aquele que decidia quem a vestiria. Enquanto esse jogo de sombras se desenrolava no palácio, outro drama, muito mais sangrento, consumia a Judéia. A revolta que Vespasiano deixará para trás ao partir para o Egito não havia sido sufocada, apenas contida. Jerusalém, o coração rebelde, ainda resistia, assim como fortalezas espalhadas pelo deserto, como Masada, onde os sicários, fanáticos armados com facas e uma fé inquebrantável, prefeririam a morte à rendição. Titus, deixado no comando com forças reduzidas, não tinha pressa. Sabia que a fome era uma aliada mais implacável que qualquer legião. E quando, em 70 d.C., 3 dias antes da Páscoa, as águias romanas cercaram Jerusalém, o cerco não foi uma batalha, foi um abate. A cidade, inchada por refugiados, transformou-se em uma armadilha. Os muros, antissímbolos de proteção, tornaram-se as paredes de um túmulo coletivo. A fome devorou primeiro os fracos, depois os fortes, até que os sobreviventes, loucos de desespero, lutavam por migalhas como animais. Quando os romanos finalmente irrompiram, o massacre foi metodológico. Joséfo, o historiador judeu que trocara de lado na guerra, falaria depois em 1 milhão de mortos, um número tão absurdo que só poderia nascer da histeria de um homem que viu seu mundo desabar. Mas mesmo descontando o exagero, as ruas de Jerusalém correram com sangue suficiente para manchar a história. E então veio o golpe final. O templo, o centro do universo judeu, a morada de Deus na terra, foi reduzido a escombros. Com suas pedras em chamas, não era apenas um edifício que caía, era uma era. O segundo templo, reconstruído após o exílio na Babilônia, desaparecia para sempre, e com ele, a ilusão de que a Judéia poderia desafiar Roma impunemente. Mas a queda de Jerusalém não foi o fim. Resistências teimosas ainda ardiam em fortalezas como Masada, onde os sicários, cercados, escolheram o suicídio coletivo antes que a escravidão. Heródio e Maqueronte, últimos redutos, só cairiam em 73 d.C., quando a X-Fretensis, deixada para trás por Tito, completou a limpeza. A revolta estava finalmente esmagada, mas o preço havia sido a destruição de um povo. Dezenas de milhares de judeus foram vendidos como escravos, espalhados pelo império como um aviso vivo. Assim terminavam aqueles que ousavam desafiar Roma. E aqui começa o legado mais sombrio de Vespasiano. Porque a destruição de Jerusalém não foi apenas um ato de guerra, foi o primeiro golpe de uma política deliberada. Os flavianos não se contentariam em vencer, eles fariam os judeus pagar. Tito, o filho e herdeiro de Vespasiano, não escondeu seu orgulho pela vitória sangrenta. Roma foi palco de um triunfo espetacular, onde os despojos do Templo de Jerusalém foram arrastados pelas ruas como troféus de uma conquista que não era apenas militar, mas cultural. A mensagem era clara. O Deus de Israel havia sido humilhado diante dos deuses de Roma. Mas a crueldade não terminou ali.
Aos judeus foi proibido reconstruir seu santuário sagrado, e Jerusalém, outrora centro espiritual de um povo, tornou-se uma guarnição romana permanente, um acampamento militar erguido sobre as cinzas da fé. Pior, veteranos das legiões foram instalados como colonos nas terras de Judéia, uma ocupação deliberada para diluir a identidade judaica, transformando sua pátria em um território estrangeiro dentro do próprio império. O resultado? Um êxodo forçado. Milhares de judeus, privados de sua terra e de seu culto, começaram a dispersar-se para o Egito, para a Ásia Menor, para as margens do Mediterrâneo. Foi o início de um fenômeno que marcaria a história para sempre, a diáspora. Mas Roma não se contentou em expulsá-los. Quis também puni-los. Uma taxa especial foi imposta a todos os judeus do império, 2 dracmas anuais, cobrados não por seus bens ou suas terras, mas simplesmente por existirem. Um imposto sobre a identidade, um tributo pela ousadia de sobreviver. E assim, nas entrelinhas dos éditos flavianos, foram semeadas as sementes de 2 novas rebeliões, ainda mais violentas. A primeira irromperia entre 115 e 117 d.C., incendiando o Oriente, Egito, Cirenaica, Chipre, onde comunidades judaicas, já esmagadas pela opressão, se levantaram em desespero. A segunda, a Terceira Guerra Judaica 137 d.C., seria tão brutal que Roma chegaria a apagar o nome de Judéia dos mapas, rebatizando-a como Síria-Palestina, um ato simbólico de Erasure, como se a própria memória do povo pudesse ser extinta por decreto. E aqui reside a herança mais venenosa de Vespasiano. Porque não foi apenas a Judéia que ardeu sob seu governo. Foi a ideia do judaísmo que se tornou alvo. Historiadores modernos traçam as raízes do antissemitismo institucional não aos séculos medievais, mas aos éditos flavianos, quando, pela primeira vez, o ódio aos judeus foi codificado em lei, transformado em política de Estado. Roma não apenas derrotou um povo, ensinou o império a desprezá-lo. Enquanto a Judéia ainda sangrava, outro fronte se abria ao norte. Nos pântanos do Reno, onde hoje ficam os Países Baixos, os batavos, uma tribo germânica que outrora servirá a Roma como aliados, se rebelaram no verão de 69 d.C., aproveitando o caos da Guerra Civil. Seu líder, Gaio Júlio Civilis, um nome que soava como ironia, dado por Roma a um homem que agora desafiava, ergueu a bandeira da revolta. Inspirado por Arminius, o guerreiro que décadas antes havia aniquilado 3 legiões romanas na floresta de Teutoburgo, Civilis sonhava repetir o feito. Por um momento pareceu possível. 2 legiões romanas foram esmagadas em batalha, e o império tremeu. Mas Vespasiano não era Nero. Enquanto seus predecessores hesitavam, ele agiu com frieza calculada. 8 legiões, um exército capaz de arrasar nações, foram despachadas sob o comando de Quinto Petílio Cerialis, seu genro. Os batavos, superados em número e traídos pela falta de aliados entre as tribos vizinhas, não tiveram chance. A revolta foi esmagada e Novi Magus, a atual Nijmegen, tornou-se uma fortaleza permanente, mais um lembrete de que Roma não perdoava nem esquecia. Avaliar o legado de Vespasiano, porém, é navegar por águas turvas. As fontes que temos são suspeitas por natureza. Tácito, senador que escreveu suas histórias ainda sob a sombra dos Flavianos, pintou Vespasiano como salvador de Roma, um homem que restaurara a ordem após o caos de Nero e a Guerra Civil. Mas Tácito tinha motivos para elogiá-lo. Seu sogro fora nomeado governador da Britânia por Vespasiano, e sua família recuperara prestígio sob o novo regime. Suetônio, por sua vez, autor de Vida dos Césares, cresceu na corte flaviana e depois serviu a Trajano e Adriano, imperadores que, como Vespasiano, chegaram ao poder não por herança, mas por mérito, ou pelo menos, era assim que queriam ser vistos. Para homens como ele, Vespasiano era o modelo ideal, um ruler que provava que Roma não precisava de dinastias corruptas, mas de homens capazes. E assim, nas páginas de Tácito e Suetônio, Vespasiano emerge como anti-Nero. Frugal onde Nero era extravagante, humilde onde Nero era arrogante, generoso onde Nero era cruel. Um homem que, apesar de ter ascendido do nada, nunca esqueceu suas origens. Filho de um cobrador de impostos, ele distribuía esmolas a patricianos empobrecidos, como se quisesse provar que a nobreza não era de sangue, mas de caráter. Não executava adversários por capricho, não se entregava a orgias, não se via como um deus. Em vez disso, governava com a mão firme de um pai severo, conservador, pragmático, implacável com quem ameaçasse a ordem. Mas havia uma sombra nesse retrato. Vespasiano tolerava pouca coisa além da obediência. Filósofos, especialmente aqueles que ousavam questionar o poder imperial ou a hierarquia social, eram perseguidos.
Leis antigas contra a restauração da República foram revividas como um aviso: Roma não voltaria atrás. A liberdade de pensamento era um luxo que o império não podia se dar. E, no entanto, por trás da imagem do governante austero, havia um estrategista brilhante. Vespasiano entendia algo que muitos imperadores esqueciam: o poder não se mantém apenas pela força, mas pela narrativa. E assim, enquanto Tácito e Suetônio teciam seus elogios, o próprio Vespasiano trabalhava para gravar seu nome na história, literalmente. Moedas com seu rosto foram cunhadas em massa, mais do que sob Tibérios, Cláudio ou Nero, inundando o império com sua imagem. As que traziam os rostos de Oto ou Vitélio, seus rivais derrotados, foram apagadas, retiradas de circulação, como se seus reinados curtos jamais tivessem existido. Para os súditos distantes, nas províncias onde o latim era um murmúrio e o imperador, uma figura quase mítica, aquelas moedas eram a única prova tangível de quem os governava. Vespasiano garantiu que não houvesse dúvida: ele era o legítimo, ele era o eterno. Seus filhos, Tito e Domiciano, seguiriam o exemplo. A propaganda flaviana não era apenas sobre o presente, era sobre eternizar uma dinastia. E para isso nenhum símbolo era mais poderoso do que a pedra. Uma declaração de poder tão monumental quanto o próprio império. Não era apenas um local para jogos, era um altar onde Roma renovava seu pacto com a grandeza. Cada pedra do Colosseu gritava uma mensagem inconfundível: aqui o povo e o imperador se unem sob o espetáculo da força e da civilização. E não por acaso Vespasiano escolheu erguer sua obra-prima exatamente onde Nero sonhara com seu palácio dourado. O gesto era simbólico: o excesso de um tirano substituído pela utilidade de um líder. O ouro que antes revestia os caprichos de um louco agora financia o entretenimento das massas, e com ele sua lealdade. Mas o Colosseu não era apenas um presente ao povo, era uma máquina de propaganda em escala épica. Imagine a cena: 50.000 romanos de todos os estratos sociais compactados em arquibancadas que refletiam a hierarquia do império. Senadores na sombra fresca dos assentos inferiores, plebeus sob o sol escaldante dos níveis superiores, todos com os olhos fixos na arena abaixo. Ali, entre o sangue dos gladiadores e o rugido das feras, nascia um ritual de unidade. Cada luta era uma metáfora: a ordem contra o caos, Roma contra a barbárie, o imperador como árbitro supremo da vida e da morte. Vespasiano sabia que um povo entretido é um povo controlado. E um povo que aplaude seus jogos, aplaude também seu governante. Enquanto as pedras do Colosseu se erguiam, outro projeto silencioso consolidava seu legado: a reconstrução de uma cidade queimada pela negligência e pela guerra. Roma ainda carregava as cicatrizes do grande incêndio de 64 d.C., uma ferida aberta que Nero explorara para seus caprichos e que a guerra civil deixará supurar. Vespasiano não apenas curou a chaga, ele a transformou em monumento. Permitiu que os desabrigados voltassem, que ocupassem os lotes vazios, que reconstruíssem suas vidas sobre as cinzas do passado. Era uma generosidade calculada. Cada tijolo colocado por um cidadão comum era um voto de gratidão ao imperador que tornará isso possível. E enquanto o povo erguiam suas casas, Vespasiano erguia templos, não por vaidade, mas por estratégia. O templo de Júpiter Ótimo Máximo, danificado pelo fogo e pela guerra, foi restaurado com um esplendor que lembrava aos romanos de onde vinha seu poder. Não era apenas um edifício, era um lembrete de que os deuses ainda sorriam para Roma, e que Vespasiano era seu instrumento. Ao lado, o Templo da Paz, com seu pátio repleto de espólios das guerras judias, transformava a vitória militar em arte sacra. Cada coluna, cada relevo, cada peça de ouro saqueada de Jerusalém era uma lição. A paz não era ausência de guerra, mas o triunfo dela. E no Célio, o templo dedicado a Cláudio, aquele mesmo imperador que o elevara das fileiras anônimas da nobreza, selava um ciclo: a gratidão como fundamento do poder. Mas se Vespasiano era mestre em construir monumentos, também era pragmático em coletar os recursos para financiá-los. Aqui entra um dos episódios mais famosos andarilhados de seu reinado: o imposto sobre a urina. Sim, a mesma substância que hoje nos faz torcer o nariz era, na Roma antiga, um commodity valioso. Os tintureiros a usavam para fixar cores, os lavandeiros para clarear tecidos, os curtidores para amaciar couro. Nero já havia taxado seu comércio, mas foi Vespasiano quem sistematizou a cobrança, e com isso, imortalizou seu nome de maneira inesperada. Quando seu filho Tito questionou a dignidade de tal tributo, o imperador não hesitou. Pegou uma moeda recém-cunhada com o produto da arrecadação, cheirou-a e perguntou se o cheiro a incomodava. Pecunia non olet, respondeu: o dinheiro não cheira. A anedota registrada por Suetonius revela mais do que humor, revela uma filosofia.
Para Vespasiano, o poder não se media por delicadezas, mas por resultados. Se a urina dos banhos públicos podia encher os cofres do Estado, então que assim fosse. Se os Vespasianos, os mictórios públicos que séculos depois herdariam seu nome, tornariam as cidades modernas mais higiênicas, então sua ironia histórica estaria completa. Afinal, o imperador que transformava até os dejetos em riqueza era, acima de tudo, um gênio da administração. E foi essa combinação visão monumental e pragmatismo implacável. Det fez de Vespasiano não apenas um restaurador de Roma, mas um arquiteto de seu futuro. Enquanto o Colosseu se erguia como símbolo de sua grandiosidade, suas reformas administrativas teciam as bases de um império que duraria séculos. Ele entendia algo que muitos governantes esquecem: um legado não se constrói apenas com pedras, mas com sistemas. E quando morreu, em 79 d.C., deixou para trás uma cidade renascida, um tesouro reabastecido e uma dinastia que pelo menos por uma geração, governaria sem contestação. Tito, seu herdeiro, completaria o Colosseu e consolidaria sua obra. Mas a sombra de Vespasiano já era longa demais para ser apagada. Porque, no fim das contas, ele não havia apenas reconstruído Roma. Ele a havia reinventado. O Colosseu, quando finalizado, ergueu-se como um titã de mármore e travertino, provavelmente a estrutura mais imponente do mundo romano. Mas Vespasiano não viveria para ver sua obra-prima concluída. O destino, irônico, reservou-lhe apenas vislumbrar o esqueleto do que seria seu monumento eterno. A inauguração oficial só ocorreria em 80 d.C., sob o reinado de Tito, um ano após sua morte. Nas décadas seguintes, o anfiteatro seria ampliado até acomodar o equivalente à população de uma cidade inteira, 80.000 almas rugindo em uníssono, testemunhas do poder que um único homem com visão e ferro havia forjado. Quando Vespasiano faleceu, seu reinado completava quase exatos 10 anos, uma década que começou com um grito de guerra no Egito, quando suas legiões o aclamaram imperador em meio ao caos de 69 d.C. E foi no campo longe do bulício de Roma que sua jornada terminou. Não na pompa do Palatino, mas nos ares familiares de Reate, onde nascerá 70 anos antes. A data exata de sua morte ainda divide historiadores. 23 ou 24 de junho de 79 d.C., pouco importa. O que importa é como ele morreu. Suetônio, com sua prosa cortante, nos deixa um retrato que é quase um espelho do homem, um imperador que mesmo à beira do abismo, recusou-se a curvar-se. O imperador deve morrer de pé, teriam sido suas últimas palavras, enquanto o corpo, traído por febres e banhos gelados em excesso, lutava para obedecer. Ele caiu nos braços de seus servos no 9º dia antes das calendas de julho, com 69 anos, 1 mês e 7 dias de uma vida que transformará um império. Em horas o Senado o elevaria à divindade, mais um deus no panteão romano, porque até a morte para homens como Vespasiano, era apenas outro degrau no caminho da imortalidade. Seu sucessor, Tito, já era uma figura conhecida e querida. O herdeiro que esmagara a revolta judaica enquanto o pai marchava contra Vitélio não precisou de coroa para conquistar Roma. Bastou-lhe abrir as portas do Colosseu. Os jogos inaugurais, um espetáculo de sangue e glória, selaram seu nome na memória popular. Suetônio e outros cronistas o pintam com cores generosas, mas o destino mais uma vez foi cruel. Em setembro de 81 d.C., uma febre o levou aos 41 anos, sem herdeiros diretos. O trono coube então a Domiciano, o irmão mais novo, um homem de eficácia implacável e temperamento ainda mais. Por 15 anos, Domiciano governou com mão de ferro. Reorganizou a máquina imperial, fortaleceu as fronteiras, mas seu reinado foi uma faca de dois gumes. A aristocracia o odiava, o Senado temia. Até que em 96 d.C., uma conspiração de palácio o apunhalou pelas costas, literalmente. Com sua morte, a dinastia Flaviana, construída sobre o suor de Vespasiano, desabou. Em seu lugar, o Senado escolheu Nerva, um velho sábio, o primeiro de uma linhagem que a história chamaria de os 5 bons imperadores. Uma era de mérito, não de sangue. Uma Roma que por um século tentaria ser melhor do que seus demônios. E Vespasiano? Como julgar um homem que ascendeu do nada não por nascimento, mas por necessidade? Sua sorte foi ter um exército sob seu comando quando o império sangrava. Sua genialidade transformar essa sorte em estabilidade. Ele esmagou rebeliões, expandiu fronteiras, ergueu o Colosseu, mas também deixou um rastro de cinzas na Judéia, onde a repressão foi tão brutal que suas políticas ecoariam por séculos como uma das raízes do antissemitismo. Foi um restaurador ou um oportunista? Um salvador ou mais um tirano disfarçado de pragmático? Os historiadores antigos,
Tácito, Suetônio escreveram sua lenda. Mas a história, como sempre, é escrita pelos vencedores. E Vespasiano no fim foi um deles. Não por acaso, mas porque soube fazer do caos uma ordem, do escombros um império, da sua própria sombra, um legado que nem o tempo apagaria. Resta a pergunta, foi grandeza ou simples sobrevivência? Você decide. Porque a Roma que ele reinventou para o bem e para o mal, ainda fala conosco. E suas pedras até hoje não calam.